No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Maria comenta com Gomercindo o episódio chocante que ouviu contar. Uma mulher que, num acesso de fúria, atira uma travessa de macarrão contra a parede. Para Maria, aquilo não é um detalhe qualquer. É grave, pesado, e revela exatamente o tipo de ambiente em que a filha, Rosana, está vivendo. Gomercindo tenta minimizar. Diz que não vale a pena dar importância a esse tipo de coisa. Chega até a brincar, tentando aliviar o clima. Mas Maria não sorri. Ela fala sério. Ela encara o marido e pergunta: o que ele faria se algo assim acontecesse dentro da própria casa? A preocupação dela é clara. Não é só o episódio. É o exemplo que Rosana está recebendo. Gomercindo suspira. Diz que confia no que Marco Antônio lhe contou. Que o casal está bem. E, para ele, isso basta. Maria discorda imediatamente. Ela descreve a instabilidade daquela casa. Um pai que abandona a família por causa de uma amante italiana. Uma mãe que reage com explosões de raiva, sem controle. Maria teme o futuro. Teme que a filha aprenda esse comportamento. Que repita esse padrão. Com a voz firme, ela declara: não quer mais Rosana vivendo naquele ambiente. E cobra de Gomercindo uma atitude. Mais tarde, Rosana conversa com Marco Antônio. Ela comenta que os pais ficaram chocados com o que aconteceu no jantar, e ainda mais escandalizados ao descobrir que o pai dele não mora mais em casa. Rosana explica: apesar de tudo, os pais valorizam muito a família, mesmo quando não parece. Marco Antônio demonstra compreensão. Olha para ela com cuidado e pergunta o que ela espera dele. Sugere conversar com os pais dela, explicar a atitude do próprio pai. Rosana o encara e pergunta, quase em sussurro, se isso tem explicação. Marco Antônio admite que não tem. Respira fundo e conclui que essa loucura recebe um nome: amor. Mas ele provoca. Questiona se os pais dela ainda sabem o que isso significa. Enquanto isso, Francesco e Paola vivem um momento completamente diferente. Trocam palavras carinhosas. Dizem que gostam de estar juntos. Que se querem bem. Entre beijos e risos, Francesco faz um pedido simples: que Paola não o chame de forma formal. Isso faz-se sentir importante demais. Ele prefere algo mais íntimo. Meu marido. Ou, melhor ainda, meu amor. Paola sorri. Aceita. E o chama assim. A cumplicidade entre os dois se fortalece. O clima é leve, afetuoso. Até Francesco suspirar, lembrando de algo cotidiano. Ele mandou o filho levar para casa o macarrão feito por Paola. E ainda não sabe se todos gostaram. Paola reage surpresa. Angélica comenta: Florinda é jovem demais para trabalhar na casa. Reconhece que ela cozinha, ainda que apenas razoavelmente. A rotina segue, mas as tensões, silenciosas ou explícitas, continuam pulsando dentro de cada casa. Florinda se defende, com a voz trêmula. Diz que se esforça, que faz tudo o que pode. Ela implora, pede para não ser mandada embora. Não quer voltar para o trabalho pesado na enxada. Não quer aquela vida outra vez. Angélica observa em silêncio. O olhar é firme, mas não cruel. Ela demonstra compreensão. Elogia a beleza de Florinda. Diz que ela não nasceu para se acabar no campo. Mas logo deixa claro: nunca será como Dona Leonora. Florinda engole em seco. Pergunta o que precisa fazer para que os pais de Angélica a deixem continuar ali. Angélica suspira. Responde que, por enquanto, não há nada a fazer. Sugere que durmam. Pede que Florinda cuide bem do menino, enquanto ela cuida da própria filha. A conversa termina ali, num tom tímido, resignado. Em outro momento, Juliana comenta com Mateu que Hortência voltou para o marido. Diz que fez muito bem. Seria perigoso demais se ele aparecesse e a flagrasse com Amadeu. Mateu concorda. Já imagina as consequências de uma situação dessas. Juliana acrescenta: Hortência levou Joanito com ela. Mateu estranha. Questiona. Mas logo reconhece. É o filho dela. Diante disso, ele afirma que não há motivo para chorar. Juliana rebate de imediato. Pergunta quem está chorando. Muda o tom.
Manda Mateu tomar o café. Lembra que ele está atrasado. E o incentiva a ir logo. Enquanto isso, Toninho perde a paciência. Diz que a tia está ficando completamente maluca. Hortência reage. Nega com firmeza. Diz que não está louca. Toninho insiste. Pergunta se ela vai voltar, para apanhar de novo do tio. Ao som do galope dos cavalos, Hortência garante. O tio nunca mais vai pôr as mãos nela. Toninho lembra. Ele a mandou embora de casa. Mas Hortência responde sem hesitar. Vai voltar. Aquela casa também é dela. Toninho pede que ela não fale bobagem. Hortência desabafa. Não consegue mais viver naquela pensão. Com Joanito. Com o galope ecoando, Toninho conta. A avó Dolores desconfiou de tudo. E pediu que ele nunca contasse a ninguém. Que Hortência pegou a criança na Santa Casa da Misericórdia. Hortência confirma. Foi lá que deixaram o filho da pobre Julina. Toninho começa a ligar os pontos. E Hortência afirma, sem rodeios. Joanito é o filho de Julina. Damião freia os cavalos de repente. Toninho pergunta o que houve. Manda seguir em frente. Eles estão no caminho certo. Mas Damião responde seco. Não estão. Hortência insiste. Diz que sim. Manda seguir adiante. Damião decide. Vão voltar para a pensão da mãe de Hortência. Em outro canto da história, Maria questiona a filha. Pergunta se Rosana vive bem na casa onde está. Se é bem tratada por Madame Janete. Rosana garante que está ótima. Diz que a patroa faz de tudo para agradá-la. Mas Maria não se tranquiliza. Ela explica sua preocupação. Conta que presenciou, durante o jantar, Janete arremessar uma travessa de macarrão contra a parede. O silêncio pesa. E a inquietação de Maria só aumenta. Rosana minimiza o episódio. Diz, com naturalidade, que a própria mãe faria o mesmo. Se soubesse que o macarrão vinha da fábrica criada por Francesco para a amante italiana. Maria escuta. Diz que entende a história. Mas reforça a apreensão. Não é só o prato quebrado. É o ambiente. É o que aquilo revela. Rosana pede que a mãe pare de se preocupar. Afirma que sabe conduzir a própria vida. Maria olha. Ainda duvida. Enquanto isso, Tizil reclama. Diz que está esperando o pai voltar para levá-lo à escola. Acha que vai perder aula naquele dia. Juliana comenta que isso não é bom. E o menino concorda. Diz que ultimamente tem faltado demais. Juliana tenta aliviar. Afirma que ele é inteligente. Que isso não vai lhe fazer falta. Mas Tizil responde, sério. Faz sim. Porque o importante é estar presente. Para responder quando a professora chama seu nome. Juliana confirma com a cabeça. E ele insiste. É verdade. Logo depois, Tizil pergunta algo que a pega de surpresa. Quer saber se ela sabe porque o pai foi levar a espanhola embora. Juliana diz que sabe. Ela brigou com o marido. E voltou para fazer as pazes. Tizil pergunta se é só isso. Juliana confirma. E questiona por que ele quer saber. O menino então faz outra pergunta. Quer saber se ela conhece o nome do marido da espanhola. Juliana diz que não. Pede que ele diga. Tizil conta que ouviu a espanhola conversando com a mãe, Dona Hortência. E revela o nome. Hernandes. Pergunta se Juliana se lembra. Juliana repete o nome, pensativa. E diz que agora se lembra. Tizil acrescenta mais um detalhe. O pai contou que foi um casal de espanhóis que adotou o filho dela. Juliana tenta se explicar. Diz que Joanito não foi abandonado na roda como filho dela. A mãe o entregou para Dona Hortência criar. Tizil pergunta quem contou isso. Juliana responde. Foi Dona Dolores. E acrescenta, surpresa, que não sabia que o marido da filha dela se chamava Hernandes. Enquanto isso, Toninho insiste. Diz que não há motivo algum para voltarem à pensão. Tenta impedir a decisão de Damião. Mas Hortência intervém. Determinada. Pede diretamente a Damião que a leve para casa. Damião não questiona. Aceita a ordem. Confirma que fará exatamente o que ela pede. Mais tarde, Francesco recebe Gomercindo com cordialidade. Diz que é uma alegria tê-lo hospedado em sua casa. Lamenta não ter estado presente antes.
Gomercindo tranquiliza. Diz que já sabe de tudo. E afirma, com convicção, que agora são da mesma família. Francesco pede desculpas. Diz que lamenta não ter ido formalizar, como manda a tradição, o pedido de casamento dos filhos. Gomercindo minimiza. Afirma que isso já ficou para trás. Que o mais importante é o presente. Marco Antônio entra na conversa. Comenta que Gomercindo quer tratar de negócios. Gomercindo confirma. Revela que pretende se mudar com a família para São Paulo. Diz mais. Tem interesse em comprar uma mansão próxima à casa deles. Francesco se mostra atento. Diz que conhece o dono do imóvel. Um homem que atravessa sérias dificuldades financeiras. A conversa segue, com interesses claros dos dois lados. Enquanto isso, Juliana procura Dona Dolores. Pergunta, com cuidado, se o nome do genro dela é Hernandes. Dolores confirma. E logo em seguida questiona. Por que essa pergunta? Juliana desconversa. Diz que não é por nada. Em outro canto da casa, Angélica comenta com Florinda. Diz que a irmã, Rosana, vai para São Paulo. Que vai refazer a vida com outro homem. E deixar o filho para trás. Florinda se espanta. Pergunta por que ela não permite que Mateu leve a criança. Angélica explica. Rosana acredita que o filho poderia prender Mateu ali. Mas todos sabem. Ele sempre foi obcecado por Juliana. Florinda conclui, com franqueza. Rosana se apaixona de novo. E vai embora, deixando a criança. Angélica discorda. Diz que Rosana nunca esquece Mateu. Ela apenas tenta se enganar. Usa um novo amor como desculpa. Para seguir vivendo. Angélica agradece Florinda. Ela se retira. Pouco depois, Angélica recebe o padre Olavo. Ele elogia a comida. Pergunta sobre a jovem da casa. Angélica explica. A moça ajuda nos afazeres. E cuida das crianças. Entre brincadeiras, conversam com cordialidade. Olavo comenta que soube dos acordos feitos por Angélica com os colonos italianos. Ela se mostra apreensiva. Teme críticas. Mas o padre a tranquiliza. E a parabeniza pelo sucesso. Afirma que a atitude dela foi decisiva. Evitaram que muitas famílias abandonassem as fazendas. E voltassem para a Itália. Angélica se surpreende. Reflete. E conclui. O pai também precisa agir. Antes que seja tarde. Mais tarde, Juliana pergunta a Damião. Se ele já levou Dona Hortência e o filho de volta para casa. Damião confirma. Diz que o marido não estava presente. Juliana então manda que ele vá trabalhar. Lembra que agora ele é dono do próprio carro. Antes de sair, Damião pede para falar com ela. Diz que é um assunto importante. Juliana questiona ali mesmo. Mas ele afirma. Não pode ser naquele lugar. Insiste na gravidade do que tem a dizer. Juliana sente o peso das palavras. Decide levá-lo para o quarto. Quer conversar em particular. Já a sós, ela pergunta. O que ele quer falar? Damião respira fundo. Diz que foi ele quem levou Dona Mariana à Santa Casa da Misericórdia. Naquela madrugada, ela estava com o filho nos braços. E pergunta. Se Juliana sabe disso. Juliana responde que sabe. Então Damião completa. Com a voz baixa, mas firme. Ele viu Mariana deixar o filho. Na roda dos rejeitados. Juliana diz que sabe que ele viu tudo. Mas pergunta. Por que falar disso agora? Lembra que o filho dele esteve com ela mais cedo. Antes de ir para a escola. Foi o menino quem contou. Que o marido de Hortência se chama Hernandes. Damião explica. Diz que o garoto gosta muito dela. E que já sabe de toda a história. Juliana afirma que também sabe. E reforça o que contou a ele. Disse que aquela criança, Joanito, foi levada pela mãe para Dona Hortência criar. Que ele não é seu filho. Damião reage de imediato. Diz que é justamente aí que está o erro. Juliana se espanta. Pergunta, confusa. O que ele está dizendo? Damião não recua. Afirma com convicção. Aquele menino é filho dela. Juliana sente o chão desaparecer. Questiona por que ele está dizendo isso agora. Damião explica.
Joanito não foi deixado nos braços de Dona Hortência pela mãe. Como Juliana sempre acreditou, ela reage em negação. Diz que isso não pode ser verdade. Mas Damião continua. Conta que Dona Hortência e o marido, o senhor Hernandes, foram até a Santa Casa. Buscaram Joanito, porque ele havia sido abandonado. Na roda, Juliana lembra de imediato. Diz que Dona Dolores lhe contou outra versão. Damião é direto. Afirma que Dona Dolores mentiu. Diz que ouviu tudo com os próprios ouvidos. Escutou Dona Hortência conversando com Toninho, no coche, quando os levou para casa. E é aí que ele conclui. Eles sabem. Sabem que Joanito é filho de Juliana. Juliana entra em desespero. Leva a mão ao peito. Madonna mia! Repete, sem conseguir conter a emoção. Pergunta, quase sem voz, se eles levaram seu filho embora. Damião pede calma. Insiste. Tenta tranquilizá-la. Mas Juliana precisa ouvir de novo. Pergunta, tremendo, se o menino é mesmo seu filho. Se é isso que ele está dizendo. Damião confirma. Diz que tem certeza. Mas reforça. Ela precisa manter muita calma. Juliana respira fundo. As lágrimas vêm. Diz que o coração sempre soube. Mas que ela não queria acreditar. Emocionada, afirma. Joanito é seu filho. Damião comenta que Dona Dolores já deveria ter desconfiado, desde o dia em que Juliana entrou na pensão. Juliana concorda. Diz que isso devia ter acontecido, desde o momento em que viu o retrato no quarto dela. Damião insiste outra vez. Pede, pelo amor de Deus, que ela se acalme. Entre um riso nervoso e lágrimas contidas, Juliana responde que quer ter calma. Damião respira fundo. E então explica. Pela lei, o filho agora pertence a eles. Juliana baixa os olhos. Diz que sabe. Reconhece que adotaram seu menino. Por isso, Damião insiste mais uma vez. Pede calma. Muita calma. E pede mais. Que ela converse com o marido, Mateu, antes de fazer qualquer bobagem. Juliana pensa em Mateu. O coração aperta. Diz, com pena, que ele sentia ciúme do menino. Ciúme porque ela gostava tanto dele, sem saber que se tratava do próprio filho. Nesse momento, a voz de Dolores ecoa. Chama por Juliana. Pede ajuda. Juliana responde que já está indo. Se afasta. E, num tom seco, manda Damião cuidar da própria vida. Damião pede licença a Dona Dolores. E se retira. Pouco depois, Dolores chama novamente por Juliana. Percebe que algo está errado. Pergunta o que está acontecendo. Juliana disfarça. Sorri de leve. Diz que não é nada. Enquanto isso, Janete se aproxima de Maria do Socorro. Pede desculpas pela atitude. Explica que se sentiu provocada pelo marido, ao mandar macarrão para casa. Maria e Rosana dizem que compreendem. Concordam que houve falta de bom senso. Janete critica Marco Antônio. Diz que ele deveria ter evitado a situação. Rosana tenta mudar de assunto. Mas Maria decide falar. Ela se lembra do passado. Recorda o sofrimento que viveu, quando a filha Angélica se casou com um homem que mantinha uma amante italiana ao mesmo tempo. Uma situação humilhante para toda a família. Maria explica. Angélica era jovem, ingênua, mas soube agir com inteligência e firmeza, para não perder o marido. Ela destaca. A filha superou tudo, não com escândalo, mas com astúcia, com equilíbrio. Ao final, Maria é direta. Explosões de raiva não resolvem nada. E jogar macarrão na parede não é solução para conflitos conjugais. Mais tarde, Dolores comenta. Parece que o marido de Juliana e o italiano Amadeu não vêm almoçar. Juliana confirma. Explica que eles acham que perderiam muito tempo vindo até ali. O tempo da viagem de ida e volta daria para levantar uma parede inteira. Na obra de Sobradinho, Dolores concorda. Diz que eles estão certos. Juliana acrescenta mais um detalhe. Amadeu não vai gostar de chegar à noite e não encontrar a filha, Hortência. Dolores percebe na hora.
Juliana já sabe de tudo. Ela confirma. Diz que praticamente todos na pensão sabem. Dolores balança a cabeça. Afirma que Hortência não teve juízo. Juliana discorda. Diz que não há culpa. E faz questão de deixar claro. Mateu nunca levantou a mão contra ela. Mas se um dia levantar, ela o deixará. Dolores lamenta. Diz, com tristeza, que a filha carrega uma grande cruz. Juliana concorda. Diz que sabe. Mas completa, com a voz baixa, que não é maior do que a dela. Dolores estranha. Pergunta por que ela diz isso. Juliana suspira fundo. O olhar pesa. Explica que, nessa vida maldita, teve um filho e uma filha. E nenhum dos dois está com ela. Dolores apenas responde que sabe. Juliana conclui, resignada, que Deus é grande. Em outro momento, Mateu conversa com Amadeu. Diz que vive repetindo. Hortência é uma mulher casada. Amadeu concorda. Mas lembra que ela apanha do marido. Mateu confirma. Diz que sabe disso porque Juliana conta tudo. Conta o quanto a pobre Dona Dolores sofre com essa situação. Amadeu se revolta. Afirma que o marido de Hortência só pode ser um covarde. Mateu concorda. Mas ressalta. Apesar de tudo, ele é o marido dela. Amadeu insiste. Diz que mesmo assim é um covarde. E completa. Não consegue imaginar alguém batendo numa mulher tão bonita. Mateu ironiza. Diz que essa mesma formosura anda dormindo com Amadeu, naquela pensão. E brinca, rindo, que talvez a formosura dele mereça apanhar. Amadeu se irrita. Pede que Mateu não deboche. Mateu, ainda rindo, responde que não está debochando, mas provoca. Manda ele pensar bem. Pergunta o que faria se um dia o espanhol entrasse na pensão e a encontrasse dormindo na cama dele. Amadeu responde sem hesitar que o mataria antes que fosse morto. Mateu então muda o tom. Aconselha que ele deixe isso de lado, enquanto ainda há tempo. E lembra, eles precisam ficar ricos com aquele negócio. Amadeu retruca. Diz que antes de ficar rico, vai tomar aquela espanhola para si. Mateu ri. E concorda. Em outro canto da casa, Paola questiona Francesco. Pergunta como ele pôde jogar o macarrão dela na parede. Francesco responde, sem rodeios, que a besteira foi do filho, por ter dito, justamente naquela hora, que o macarrão vinha da fábrica dela. Paola lembra, ainda indignada, que tudo aconteceu na frente do sogro e da sogra do rapaz. Francesco confirma. Diz que havia mandado aquele macarrão dias antes. Mas faz questão de esclarecer. Não disse ao filho para contar que o macarrão era dela. Paola não entende. Pergunta por quê. Francesco responde sem rodeios. Porque é um besta. E explica. Só queria saber o que Mariana, Luísa e Antônia achariam do macarrão dela. Paola se revolta. Diz que, por causa disso, a mulher dele jogou o macarrão dela na parede. Francesco reage com um gesto. Paola perde a paciência e xinga. Francesco pergunta o que ela disse. Paola repete o xingamento. Mas logo pede desculpas. Diz que não quer ofender a esposa dele. Francesco responde, meio sem jeito, que ofende, sim, mas propõe mudar de assunto. Paola aceita. Concorda em mudar de assunto. Enquanto isso, Amadeu pergunta por Hortência, a filha de Dona Dolores. Dolores se fecha. Recusa-se a falar. Irritada. Firme. Pede que ele não faça perguntas. E exige mais. Que procure outra pensão. Deixa claro. Não o quer mais em sua casa. Mateu comenta com Juliana. Diz que já sabia que isso acabaria acontecendo. Afirma que Dona Dolores não é trouxa. Juliana concorda. Diz que ela não quer mais Amadeu ali. Mateu concorda também. E lembra. Os dois sabem o motivo. Juliana explica. Amadeu e a filha de Dolores estão dormindo juntos. Mateu confirma. E comenta, com ironia, que aquela mulher deve ter um fogo, que o marido não consegue apagar. Juliana concorda. Logo depois, Juliana muda o tom. Diz que quer falar uma coisa com Mateu. Mas pede
Que ele não diga que ela está maluca. Mateus suspira. Diz para ela falar logo. Está morrendo de fome. E Amadeu espera para jantar. Juliana decide. Diz para ele jantar com um amigo. Avisa que depois, quando os dois estiverem deitados, ela falará. Mateu concorda. Antes de sair, pergunta se Amadeu já jantou. Amadeu responde. Acabou de falar com Dona Dolores. Em seguida, Amadeu conta. Dona Dolores mandou que ele procure outra pensão. Mateu não se surpreende. Diz que já esperava por isso. Lembra que havia alertado o amigo. Todos sabem da história dele com a filha de Dolores. Amadeu admite que sabe, mas afirma, com convicção, ninguém imagina o quanto ele gosta dela. Em outro ambiente, Padre Olavo comenta que conversava pouco antes sobre o novo acordo que a esposa de Augusto fez com os italianos das fazendas. Questionado, ele diz que acha a decisão bem pensada. Angélica explica: muitas famílias italianas estão deixando a região e voltando para a Itália. Olavo confirma. Diz que eles partem em grandes grupos. Augusto apoia a esposa. Afirma que ela tomou a melhor providência possível. Olavo observa. A medida é incomum. E já desperta comentários. Há quem diga que Angélica entregou as fazendas aos italianos. Ela reage de imediato. Esclarece com firmeza. Não doou terras nenhuma. Apenas dividirá a próxima colheita. A posse das propriedades continua sendo dela. Augusto reforça. O acordo se limita aos cuidados com os cafezais. E a colheita. Olavo alerta. É preciso cuidado para que as terras não mudem de mãos. Angélica garante. Isso jamais acontecerá enquanto ela estiver viva. Mais tarde, Juliana encara Mateu. Diz que precisa falar algo muito sério. Mateu pede que ela fale logo. Juliana revela. A espanhola, Hortência, não foi embora dali por causa de Amadeu. Mateu estranha. Pergunta o motivo. Juliana avisa. Ele não vai acreditar. Mas conta. Hortência tinha ciúmes dela. Com o menino. Mateu concorda. Diz que ela não largava o pobrezinho. Juliana respira fundo. E confessa. Diz que se apaixonou pela criança. Desde o dia em que a viu naquele retrato. Mateu se irrita. Pergunta se ela está de novo com aquela história. Juliana insiste. Pede que ele a escute. Diz que não é invenção. Mateu se recusa. Afirma que não quer ouvir nada. Mesmo assim, Juliana não para. Diz, com firmeza, o menino é filho deles. Mateu manda parar. Diz que não quer ouvir isso outra vez. Juliana lembra um detalhe. O marido de Hortência se chama Hernandes. E é espanhol. Pergunta se ele se lembra disso. O silêncio se instala. Mateu tenta falar. Confuso. Juliana continua. Diz que nenhuma mãe desnaturada entregou o menino nos braços de Hortência. Novo silêncio. Mateu tenta entender. Juliana então revela tudo. Joanito, como filho deles, foi abandonado na roda da Santa Casa da Misericórdia. O silêncio volta a pesar. Mateu reage, chocado. Deus santo. Juliana se emociona. Conta que teve o filho deles nos braços. Que segurou o próprio bebê. Diz que o coração sempre lhe dizia a verdade. Mas que ela não queria ouvir. Tinha medo dele. Mesmo assim, afirma de novo. Joanito é filho deles. Mateu reage entre espanto e um riso nervoso. Repete, sem acreditar. Deus santo. Juliana conclui, com certeza absoluta. Ele é o filho dos dois.